Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos, graças a Deus. Estamos aqui mais um momento, mais um encontro, mais uma reunião, a qual nós estamos absorvendo informações importantíssimas para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Está uma noite muito fria, então eu tentarei ser breve. Em nome de Jesus, abra teu coração para o entendimento e eu creio que o Senhor vai falar contigo, tá bom? Graças a Deus, então. Pessoal, hoje nós estaremos abordando um tema que é sequência do que nós já estamos falando há dias, né? Estamos na parte 23 do livro, tá quase acabando. Então, hoje o tópico é tolerância. Vamos falar a respeito de tolerância. Então, vamos só. Vejamos agora o que a palavra de Deus diz, né? O que John ele aborda no livro Kryptonita, na 23ª parte, capítulo, né? E a gente vai ver claramente o que ele aborda a respeito de tolerância. Então, tem aqui o respaldo da palavra de Deus, que é o fundamento. Amém? Então, vejamos agora o que as palavras de Jesus nos diz, né? No último livro da Bíblia, ou seja, Apocalipse, o livro de Revelação, né? Dá 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia, 7 templos, a qual igreja? Todos nós temos que enfatizar isso que serve para nós também, tá bom? Não é só porque nós estamos no último momento da igreja, na última carta, na última igreja, que as demais não são relevantes para nós. Pelo contrário, são ensinamentos para nós também. Senão Jesus não faria questão de, né, registrá-las, tá bom? Então, se as palavras dele fossem somente para aqueles momentos históricos, não teria o porquê estar escrito, né? Então, glórias a Deus, porque é fundamento, é basicamente aqui estrutura para nós, né, adquirirmos experiências com Deus, conhecimento de Deus, tudo isso para a gente ser forte, amém? Para a gente ter estrutura, bagagem no Senhor. Deus abençoe a todos, boa noite Renata, boa noite Rita, boa noite a todos vocês que estão entrando. Sidney, meu irmão, tudo bem? Tá frio ou não tá frio? Tá muito frio, né, pessoal? Tá gelado, muito gelado, a não ser quem mora no norte. Eu acho que no nordeste deve estar quente, mas aqui no sudeste e no sul tá muito frio. Aqui em casa tá parecendo um cubo de gelo. Mas glórias a Deus, que Deus alcance a todas as famílias, né? As famílias mais necessitadas também, que Deus alcance todas elas, em nome de Jesus. Coloque essas pessoas em suas orações, tá, pessoal? Em nome de Jesus, que Deus possa alcançar todas essas pessoas que realmente são carentes, né? O que a gente puder fazer também, né, para ajudar essas pessoas, vamos fazer, tá? Amar uns aos outros, pessoal, em nome de Jesus Cristo. Então, pessoal, vamos lá. A respeito do assunto de hoje, tolerância. Então, nós vamos falar sobre isso. Jesus deixa muito bem claro nas cartas, né, que ele enviou às igrejas através de João, na Revelação, e são 7 cartas, 7 igrejas, 7 templos, mas todas elas têm muita importância para todos nós. E nós vamos enfatizar hoje a respeito de uma carta em específico, que é a de Tiatira. Amém? Então a gente vai ver claramente que é uma aplicação profética, tudo isso que Jesus registra, né, através das escritas, onde João estava ali numa visão. João foi até a glória, pessoal. Imagina só, Joãozinho, né, eu costumo falar o Joãozinho, o discípulo do amor, né, aquele que deitava sobre o peito de Jesus, ou seja, tinha intimidade. Amém? Ele era um homem que buscava intimidade do mestre, então ele podia ali, né, desfrutar de uma revelação muito profunda. E ali ele escreveu tudo que Jesus, né, disse para ele e aplica-se para nós nos dias de hoje também. Né? Assim como aconteceu quando foram proferidas pela primeira vez lá no tempo, a qual foi revelada. Então, a gente vai vendo claramente. Então, pessoal, a respeito de Tiatira, a gente vai ver que teve elogio e teve correção. E ele aborda aqui algo muito esclarecedor, né, a respeito do que ele diz lá em Apocalipse 2. E a gente vê claramente Jesus começa referindo-se a si mesmo como filho de Deus. Ele aborda, eu sou filho de Deus, né, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzentes, Apocalipse 2:18. Então a gente vê claramente que podemos interpretar, né, ali Jesus falando de uma forma, né, metafórica, simbólica, mas mostrando o poder e a glória dele que será revelada somente naquele grande dia, que realmente teremos condições de ver como ele é de verdade. Amém? Então, é esclarecedor, é muito lindo tudo isso. Então, glórias a Deus pela poderosa força de nosso Jesus.
a qual nos amou tanto, igreja. O amor de Deus que enviou Jesus por nós, e hoje nós estamos vivos, estamos aqui podendo falar dos teus feitos. Amém? Então ele fala assim, olha, elogiando: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que o princípio. Olha o que Jesus aborda sobre esta igreja, ou seja, sobre este povo, né? Eu conheço as tuas obras, Jesus conhece a minha e você. Jesus sabe sobre o nosso amor, sabe sobre a nossa fé, sobre o nosso serviço, sobre a nossa perseverança. E aqui ele aborda algo que eu acho muito interessante. Você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, está avançando, está intensificando, está aumentando. Isso é o que realmente tem que ser feito, praticado no evangelho, igreja. Não pode ter estagnação, não pode ter acomodismo, não pode. Tem que sempre ingressar, sempre avançar, sempre, né? Paulo avançando. Lembra que Paulo sempre ensina nas cartas para as igrejas? Avançando-me para o alvo, em nome de Jesus Cristo. Então fica muito claro, ele não está abordando uma igreja morta, fria, né? Como está em Laodiceia, mas está viva. Viva no quê? Viva crescendo, viva no amor. Jesus inicia reconhecendo e elogiando o nosso amor, né? Na morte de uma igreja ou ministério, geralmente é o amor que desvanece primeiro. A gente vai vendo que Jesus fala mesmo, né? Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? O amor de muitos se esfriará naqueles dias. Não é? O amor começa no amor. As pessoas começam a ficar insensíveis, as pessoas começam a inverter os valores, não amam mais as pessoas como deveriam amar, como criação de Deus. Começam a repudiar umas às outras, odiar umas às outras pelos erros e falhas de alguns. Então, igreja, isso é o perigo. E é o que está acontecendo. A gente vê claramente que o amor pelo próximo tem se esfriado demais. Hoje, existe um egoísmo, né, assim, sutil na sociedade, que as pessoas falam assim, não, eu não sou egoísta, mas será que é mesmo? Será que não é mesmo? Né? E as pessoas, quando falam de um próximo, quando falam de uma pessoa, elas já titularizam como, né, escárnio, como uma pessoa que realmente não tem valor, por causa de outras que fazem coisas horríveis, né? Mas a gente não pode generalizar, pessoal, porque Jesus morreu por todos, principalmente pelos pecadores, né? Jesus fala claramente, olha, eu vim para os pecadores, eu não vim para quem são. Quem é ação tá tudo certo, eu vim para quem é aquele que precisa, aquele que é ladrão, aquele que é corrupto, aquele que, né, comete os atos ilícitos, eu vim para eles. Por quê? Para mostrar para eles que eles estão errados, mostrar para eles o caminho que deve se trilhar. Amém? Então, pessoal, nós temos que olhar com um amor genuíno. Jesus nos ensina a olhar com um amor genuíno, não faz acepção de pessoas. A gente vai abordar um pouquinho mais lá para o fim da conversa de hoje, tá bom? Então, é sempre crescendo, pessoal, sempre. Jesus inicia ali reconhecendo, elogiando o amor deles. O amor tem que sempre crescer, sempre evoluir, sempre aumentar, intensificar. Por quê? Porque existem tipos de amores, né? Tem qualificações de amores, é verdade, né? Quando Jesus fala com Pedro lá na praia, né, ali na margem do mar, da praia, e a gente vê claramente Jesus abordando um assunto muito profundo com Pedro. Pedro, aquele que falava que amava Jesus com a sua vida, que se possível morreria por Jesus, as palavras, a pronúncia dele, o que ele estava dizendo era verdadeiro, estava saindo do coração, mas ele ainda não tinha maturidade para afirmar aquelas coisas. Ele estava no impulso. Tá aquela pessoa que fala no impulso? Ele acredita que é verdade o que ele está dizendo. E pode até ser verdade, mas o peso da palavra que ele está dizendo, ele ainda não analisou, ele ainda não avaliou. Então ele assume um compromisso, muitas das vezes, sem realmente ver o peso do compromisso. Então Pedro fez isso, falou, olha, eu te amo, mestre, eu dou a minha vida por ti, se possível eu morro por ti. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. Ele fugiu na hora que realmente foi posto à prova aquilo que ele disse. Mas Jesus se encontrou de novo com Pedro ali na praia. Jesus já estava ressurreto, Jesus já tinha se entregado, né? E ele voltou em espírito. E ali conversou com Pedro e ele falou, Pedro, tu me amas? Eu acho muito profunda essa palavra, igreja. Tu me amas, Pedro? E Pedro, sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, o que ele falou? O que ele falou para Pedro de resultado? Então, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? É o povo. O que é apacentar? É cuidar, amar. Ei, ame as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Olha o que Jesus ordenou para ele. Então não é amor? Amor pelo próximo?
falou assim, ame as pessoas que são boas, ou ame as pessoas que realmente não faz nada de errado. Não, ame todos. E ele fala por 3 vezes. Na terceira vez, Pedro entende o propósito da pergunta, que realmente o amor que Jesus requer dele tem que evoluir, tem que aumentar, tem que ser alcançado. Amém? Por quê? Porque é o amor agapau. O amor agapau é o amor genuíno, igreja. Não é um amor que mede, que é mérito, merecimento. Não é. Se a gente for por mérito e merecimento, nem nós merecemos amor. Não é verdade? Mas é o quê? Pelo amor de Deus Pai. É o amor de Deus que é compartilhado conosco para nós compartilharmos com o próximo. Porque os mandamentos, amar a teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, toda a sua força, sobre tudo. Amar a Deus. Em primeiro lugar, esse é o maior dos mandamentos, o primeiro e o maior. Semelhante a esse, ou seja, importantíssimo como esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, da mesma maneira que você se ama, você tem que amar o teu próximo. E aqui não está fazendo, né, acepção ou qualificações para que você ame. Amar quem te ama é fácil. E quem te odeia? E quem quer o teu mal? E aquele que realmente pratica o mal, você consegue amar? O amar não é você ter intimidade e levar para tua casa, é você amar em poder orar por ela, é você amar em interceder por ela, e falar de Deus para ela, para que ela possa ser liberta, transformada e curada. Amém? Isso é o amor. Então, pessoal, vamos continuar? Então a gente vai vendo que Jesus fala sobre isso, sobre Tiatira, porque Tiatira tinha essa característica de amor. Eles estavam crescendo assim de uma forma espantosa e era saudável. Eles estavam crescendo de uma forma saudável, porque eles estavam sendo praticantes integrais daquilo que Jesus ensinou. Amém? Então era um fruto maravilhoso que eles estavam dando, né? Então, eles haviam ali, basicamente, né, aplicado o que Jesus ensinou. E a gente vê, pessoal, que quando isso começa pelo contrário, quando começa a ser contrário ao amor, a gente vai vendo que vai se esfriando e vai entrando o quê? Aquela insensibilidade. Do amor vir agora insensível. Né? A partir desse estado agora é trágico. Né? Outros frutos de justiça eventualmente morrem também, juntamente. Começa no amor. E não é surpresa que esse seja o foco da correção do Senhor para a primeira igreja em Éfeso. Olha só, né? Eles haviam aqui abandonado o primeiro amor. Olha só o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é trágico. Mas não Tiatira não. Jesus elogia o amor dessa igreja. Ele identifica uma comunidade de crentes que se importam uns com os outros. E isso é muito importante aos olhos do Senhor, igreja. Quando nós entendemos que nós estamos aqui para servir e não para ser servido, a gente entende o propósito do Evangelho. E quando a gente vive o Evangelho, a conduta é diferente do que o mundo prega. Então a gente tem o prazer em ajudar o próximo. A gente não quer nada em troca. A gente faz por amor. A gente faz por satisfação, porque a gente está dando aquilo que nós temos. E a gente vê que o mundo prega ao contrário, que nós temos que sugar as pessoas, temos que receber das pessoas. E Jesus fala assim, não é isso que eu ensino para vocês, você tem que dar. Dá o que vocês têm. Por quê? Porque vem de nosso Pai, e Ele é o nosso provedor, e Ele provém todas as coisas em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, pessoal, é muito importante aos olhos de Deus. E particularmente eu creio que é por isso que Jesus elogia o nosso amor antes de abordar qualquer outra coisa, qualquer outra questão. Mesmo antes da nossa fé, do nosso serviço, da nossa paciência, tudo, temos que ter o amor. Porque a própria palavra fala assim, não adianta você fazer todas as demais coisas se você não tiver amor. Ou seja, é nulo. Por quê? Porque não é com amor, então não está tendo a relevância para Deus de fato como deveria ter. Tem que ter com amor. Tem que ser com amor. Amém? Então, olha só, relembrando o que Jesus disse. Mateus 22, a partir do verso 36. Marca aí na tua Bíblia. Mateus 22, verso 36 ao 40. Olha só o que aconteceu nesse episódio. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Perguntaram para Jesus. Qual é o mandamento mais importante, mestre? Da lei de Moisés. E olha que Jesus responde, olha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam
nestes 2 mandamentos. Boa noite, graça e paz, Luiz. Você está entendendo? Você está observando? Eles estavam perguntando sobre a lei de Moisés, e Jesus aquele enxuga. Ele falou assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre sua força, seu entendimento, sua alma, tudo. Deus em primeiro. Semelhante a isso, tão importante quanto, ou seja, anda alinhados, né? Porque você tem que cumprir tudo. Para cumprir também o primeiro, você tem que cumprir o segundo. Qual é o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, não podemos fazer diferente. Não podemos deixar ter um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Por quê? Se a gente não age como comportamento adequado à palavra, nós estamos ignorando a palavra. Nós estamos transgredindo contra a palavra. Se a palavra é o nosso norte, é o nosso guia, a palavra de Deus é o que nos traz a luz, as escrituras, e a gente não é praticante fiel da palavra, a gente deixa de praticá-la, nós estamos em desobediência. E a desobediência, olha só a cadeia, né? E a desobediência é considerada como uma feitiçaria, uma idolatria. Você está entendendo? Como desencadeia outras coisas terríveis. Então, temos que ser fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Amém? Ou seja, temos que entender o real propósito do Evangelho, pessoal. Avançar em amor genuíno, isso é o fundamento. Primeiramente, em obediência ao nosso Deus. E em seguida, amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazer pelas pessoas o que você gostaria que fizessem por você. Então, não faça acepção das pessoas, não importa, não meça, não mede esforço para ajudar as pessoas. O que você puder fazer, faça. Não importa o histórico da pessoa. Por quê? Porque Jesus morreu por ela também, tá bom? E se Deus salvou você através de Jesus Cristo, quem é você para julgar as pessoas, independente do crime, do erro, né, do que ele tenha feito? Não cabe a nós, pessoal. Temos que fazer, né, com amor pelas pessoas. Temos que orar para que Deus alcance essa pessoa também. Amém? Que tenha misericórdia dela também. Como teve de nós um dia. E a gente está aqui hoje podendo ouvir a palavra dele, porque ele nos amou primeiro. Amém? Glórias a Deus por isso. Então era exatamente isso que a igreja de Tiatira estava fazendo, né? Importante a gente atentar a tudo isso é que eles não estavam acomodados, né, com os resultados. Hoje a gente vê, pessoal, que isso daí abrange em todas as áreas da vida. Não é assim que o ser humano costuma ser? Começa a ir muito bem, começa a avançar. Aí daqui a pouco ele conquista certa coisa, certo patamar, certo auge. O que acontece? Se acomoda, estacionou. Por que estacionou? Não é assim que o Senhor nos ensina. Avançando sempre. Tiatira estava assim, avançando sempre. Não parava por nada, sempre com o amor genuíno de Cristo avançando, levando para todas as pessoas. Então é isso que nós temos que fazer. É importante nós atentarmos para isso. Né? Eles não estavam se acomodando com os resultados. Pelo contrário, eles estavam cada dia avançando mais e mais. É assim que o povo de Deus tem que ser. Amém? Está dando muito fruto o que você está fazendo? Intensifica ainda mais, tem que dar mais fruto ainda. Amém? Para a honra e para a glória de nosso Deus. Amém? Então agora uma pergunta muito crucial, pessoal, para todos nós, mediante ao cenário, né, que se encontra nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje. Qual o posicionamento ideal do corpo de Cristo mediante ao comportamento que a grande massa está levando, que ferem aos mandamentos de nosso Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já avaliou, já analisou como que o corpo de Cristo está hoje? O corpo de Cristo eu posso falar em geral, pessoal, que nós somos o corpo de Cristo. Além, né, das denominações, das instituições que tem as igrejas, que é a ordem, tem que ser assim mesmo. Mas, no geral, como que está o corpo de Cristo? Pessoal, está ferido, está machucado, está precisando muito de conserto, está precisando muito de cura. Está precisando muito, pessoal. Por quê? Porque todos nós sofremos. Para Deus, no mundo espiritual, isso interfere, influencia demais o corpo de Cristo em geral, pessoal. Porque se o corpo, olha só, presta atenção, é uma coisa óbvia, né? Se Jesus é a cabeça, ele é perfeito, santo, justo, é o que ordena, certo? Mas o corpo que vem abaixo da cabeça, que tem que obedecer, não é a mente, não é a cabeça que manda, né, os movimentos, que manda as ordens para os membros se mexer, fazer, atuar, não é assim que funciona?
não vem para sua mente, a sua mente manda, ordena e o seu corpo não obedece? Então, pessoal, então se é perfeito às ordens do Senhor, por que será que o corpo está sofrendo tanto? Porque não está obedecendo. Vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer um paralelo bem simples para você entender. Hoje está frio, não está? Muito frio. Suponhamos, né, que eu vou ter que trabalhar 5 horas da manhã. Isso é algo óbvio e comum para muita gente. 5 horas da manhã, São Paulo, 4 graus. Oxe, estava 20 graus 3 dias atrás, agora está 4. Meu Deus, está muito frio. Aí o que acontece? O seu despertador tocou para você acordar 4h30. Não, 4 horas. Se você vai trabalhar 5 horas, vai 4, né? Você vai ter que fazer café. 4 horas da manhã, então não tá mais 4 graus, tá 3. Olha só, vai sentindo o drama. Aí despertou, aquele barulhinho chato, horrível, que todo mundo não gosta. Mas tem que levantar, não tem? Não tá mandando uma ordem? Levanta, é a hora. Aí o teu corpo não responde, porque ele tá confortável na coberta. Tá muito quente, gostoso. Nossa, se eu pudesse ficar na cama. Mas você tem que levantar, não tem? Porque a mente não tá dando uma ordem. O comando daqui de cima não está ordenando o corpo, levanta, senão você vai perder a hora. Ou seja, você tem uma obrigação, um dever. Igreja, o corpo de Cristo é assim, nós temos uma ordem, um dever, salvar vidas, pregar o evangelho. E por que o corpo sofre? Porque não está obedecendo. Certo? É bem simples, né? Muito simples. Então, tudo se resume em posicionamento. O posicionamento ideal do corpo de Cristo, mediante o comportamento que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, temos de ser omissos. Vamos agora abordar o assunto, né, central da conversa de hoje, que a gente está vendo lá em cima, a respeito do comportamento, e o título é Tolerância, né? A respeito da tolerância. Então, vamos lá. Nós temos de ser omissos a respeito da palavra de Deus? De jeito nenhum. Nós temos de ser neutros em cima do muro, vendo o que está acontecendo e não tomar partido, nem falar o que é certo e o que é errado para as pessoas com medo de ofendê-las, de machucá-las ou de perder a amizade. Negativo. Temos que nos impor, sim. Não precisa coagir as pessoas, faltar com respeito. Pelo contrário, Jesus não ensina isso. É com amor. Mas tem que deixar de falar? Pelo contrário. Temos de deixar de explanar a palavra de Deus, que confronta toda a prática contrária a uma vida de santidade e obediência. O que é explanar? É desmiuçar, é falar toda a verdade, é falar de tudo que a palavra de Deus ensina. Isso é explanar a palavra. Temos que deixar fazer isso? Pelo contrário, temos que fazer isso. Amém? Por quê, pessoal? Porque nós somos chamados para isso. Lembra que nós falamos ontem que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda? Que nós somos um povo separado, remido pelo sangue do Cordeiro. Somos pessoas a qual o Senhor selecionou, escolheu para praticar o Evangelho e anunciar o Evangelho para todos os povos e nações? É uma ordem. Então, pessoal, existe um posicionamento que eu e você temos que ter diante da palavra. Amém? Então, vamos falar agora sobre Jezabel? Acho que todos vocês já ouviram falar sobre essa mulher aqui, né? Jezabel. Mulherzinha terrível, 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 terrível. Mas tem um grande ensinamento, pessoal. Né? Ela viveu, praticou tudo aquilo, mas nos traz um ensinamento. Então, voltamos aqui. Jezabel, sabemos que ela era uma mulher perversa, maligna, que influenciava ali os seus seguidores, que era muita gente, pois ela era a mulher do rei Acabe. Né? Ela tinha influência, ela tinha poder. Ela mandava nas pessoas, né? As pessoas tinham que obedecer a ela, ou por amor, a maldade dela, ou realmente por coação, mas tinha, né? Então a gente vê ali que realmente essas pessoas praticavam coisas imundas, pessoal, pecados assim terríveis contra Deus, o Deus de Israel. E isso daí você imagina só, né? O cheiro horrível que subia para as narinas de nosso Deus, sabendo que Deus, a palavra de Deus diz isso, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Porque já vimos que na palavra o Senhor fala, ó, chegou o cheiro horrível, né? O Senhor viu ali a maldade do homem e se levantou e trouxe julgamento. Então, pessoal, a gente vê agora a respeito de um homem. Quem foi o homem que confrontou Jezabel? Quem foi o homem que realmente, né, não foi omisso, não foi neutro? Pelo contrário, ele se posicionou. Palavrinha lá, vamos lá de novo para a palavrinha da palavra de hoje. Olha só, tolerância. Elias teve tolerância sobre o que Jezabel estava fazendo, praticando?
Será que ele foi tolerante? Será que ele falou assim, ela é rainha, meu Deus do céu. Por mais que ele quis a morte, mas ele estava sob uma ordem, ele voltou para falar. Né? A história é maravilhosa de Elias. E Elias foi o quê? Ele foi falar com ela. Foi falar. Né? A gente vê claramente, Elias, mediante o comportamento que ele teve com a rainha, ele não foi omisso, não foi parcial, não foi medroso, pelo contrário, ele sabia quem estava do lado dele, o Deus Todo-Poderoso. A palavra que sairia dos lábios dele era realmente a verdade, o que é necessário ser anunciado. Então, vejamos aqui, né, na frente, né, de toda a elite, ali, que a gente vê que tinha muitas pessoas da elite, junto com Jezabel, e Elias estava ali na frente de todos eles. Ele não teve medo, ele não se sentiu coagido, pelo contrário, ele sabia que era maior o que estava com ele, maior do que todo aquele povo lá, né? Então, a gente vê claramente em 1 Reis 18, que fala assim, até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam o Eterno, mas se é Baal, que pratica o pecado, sigam a Baal, então, decidam-se, para de ficar assim, ó, que nem folha seca, o vento bate e leva, tá levando para um lado, daqui a pouco tá levando para o outro, decidam se vocês querem servir o Deus verdadeiro ou vocês querem servir a essas imagens criadas por homens aí que não faz nada para vocês. O que vocês querem? Decidam-se. Elias se posicionou. Amém? Seguir a Deus envolve mais do que uma fé silenciosa, pessoal. Nós devemos o quê? Declarar a sua palavra, praticar a sua palavra. Somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Como que isso é feito? Paulo deixa muito bem claro. Olha só o que Paulo diz aqui, em 2 Timóteo 4,2. Timóteo é um filho na fé para Paulo, e Paulo ali ensinando ele através das cartas. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, no versículo 2, pregue a palavra. Faça isto com urgência. Com urgência você tem que fazer isso, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, não é assim, ó, já leu a Bíblia 50 vezes, memorizou tudo, agora você fica estagnado, paradinho. Não! Continue se preparando a tempo e fora de tempo. Nunca deixe de buscar, nunca deixe de ler, nunca deixe de buscar a santa face do Senhor. Por todos os dias da sua vida aqui na terra, você vai ter que buscar a face do Senhor. Amém? Esteja preparado a tempo e fora de tempo, né? Sendo conveniente ou não, bem-vindo ou não, não importa as circunstâncias, continue, né? Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Você, como pregador, deve mostrar ao povo o que está errado em suas vidas. Pessoal, se nós temos a verdade, que é a palavra de Deus dentro do nosso coração, somos conhecedores da verdade, o que nós temos que fazer para com o próximo que não conhece? Temos que fazer eles conhecer. Temos que ensiná-los a conhecer. Ensiná-los o caminho da verdade. Ensiná-los a buscar verdadeiramente Deus da maneira correta. Porque, graças a Deus, pessoal, o Brasil ainda é um país ao qual o Deus de Israel, o Deus, né, da Bíblia, é basicamente a grande maioria. Todo mundo hoje fala assim, eu creio em Deus. Não tem como lá na Índia, que tem assim milhares de deuses, e eles nem conhecem o Deus de Israel. Você falar de Deus para eles, eles nem sabem quem é. Nós não. Aqui, independente se tem várias religiões, mas a gente sabe que Deus é o fundamento para a grande maioria. Então, entra com mais facilidade a palavra de Deus. Entra com mais facilidade o Evangelho. Para você ensinar as pessoas o caminho, a verdade, é um pouco mais fácil. Porém, igreja, hoje está faltando trabalhador. O Senhor fala na palavra, olha, o campo está branco. Você olha assim, ó, tem muita colheita, mas cadê os ceifadores? Cadê os trabalhadores? Estão em falta. Deus está procurando verdadeiros adoradores, o que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros trabalhadores que realmente têm vontade de trabalhar. Vontade. Lembra daquela parábola que os dois filhos, o pai pergunta para um dos filhos assim, você vai trabalhar comigo hoje na lavoura? Ele fala assim, vou, pai, vou sim, opa, tamo junto. Aí o segundo, ele chega assim, filho, você vai trabalhar com o pai hoje? Pai, eu não quero trabalhar, pelo amor de Deus, hoje eu não tô afim não, tá muito frio, deixa eu ficar em casa, não vou não. Aí no final da história, no desfecho da história, quem foi trabalhar com o pai? Aquele que falou, que garantiu que iria, ou aquele que não queria, mas foi, porque amava o pai? A gente vê o desfecho da história. O que fala, não fez nada. E aquele que realmente estava sendo sincero com o pai, que não queria porque estava frio, mas amava o pai, falou assim, poxa, não é justo meu pai sozinho, né? Eu vou com meu pai.
por amor. E ele foi. Então, igreja, Deus está procurando verdadeiros adoradores, coração, amor genuíno. Amém? Vamos analisar o nosso coração, vamos analisar como que está aqui dentro, pessoal. Amém? Em nome de Jesus. Então, Elias, voltando aqui para terminar a palavra de hoje, Elias, pessoal, foi o único homem em Israel que amava os outros o bastante para lhe mostrar como as suas vidas estavam erradas. Hoje a gente vê em falta isso, ainda mais dentro das igrejas. As pregações falando assim, olha, arrependam-se. Pessoal, os dias estão findando, os dias estão cada dia mais próximos do grande dia do Senhor. Ei, arrependam-se. Aquele que peca, pare de pecar. Ei, aquele que está vivendo uma vida de pecado deliberado, pare com isso, por favor. Busque a Deus em primeiro lugar, sabe, aplicando a palavra com amor sobre o estilo de vida que agrada a Deus. Hoje não, a gente está se esquecendo. Hoje está assim, Jesus ama todo mundo, é paz e amor. Né? Vem para a igreja, está tudo certo. Amém? Não importa o que você vive para fora da igreja, mas dentro da igreja está tudo certo, pessoal. Isso não é verdade, não é real. Por quê? Porque se fosse assim, seria muito fácil. Então, pessoal, existe um estilo de vida a ser praticado. Existe um comportamento ao qual agrada a Deus. Obediência. Adoração a Deus é obediência. Comunicação, comunhão, intimidade com Deus, santidade. Né? Se Ele é santo, como que a gente se comunica com Ele? Através da santidade. E eu e você somos santos, por acaso? Não, só pela graça. Então, temos que orar, temos que clamar, ser obediente para termos a graça e assim a santidade nos renovar todos os dias para termos comunhão com Deus Pai. É simples assim, mas na prática é aí que o bicho pega. Então, pessoal, para finalizar, Elias foi um homem temente ao Senhor, foi reto, temente ao Senhor. E ele se impôs no meio do povo. Vocês estão tudo errados. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão praticando é errado. E ele mostrou a verdade para as pessoas. Aí, a gente vai ver o impacto que deu em Jezabel. Amém? Então, a gente vai ver aqui um pedacinho, eu vou ler para vocês 1 Reis 18, para vocês verem como é profunda essa palavra. Ó, 1 Reis 18, e a gente já finaliza a conversa de hoje. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. E aqui começa. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor. E em vez disso, vocês adoraram imagens de Baal. Ou seja, tá fazendo preces aí para coisinhas aí que não é o Deus de Israel. Então ele está falando assim, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal, pessoal, e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel, 850 profetas. Olha só, Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal que é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. A verdade é a verdade, né, pessoal? Então, olha só. Então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos aí, né, é um gado filhotinho, preparem esse gado, esse filhote de gado, e invoque o nome do seu Deus. Mas não ponham fogo na lenha. Olha só, olha a ousadia de Elias. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E eles gritavam, ó Baal, responde-nos, ó Baal. Mas não houve resposta alguma. Eles dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ei, vocês precisam gritar mais alto, eu acredito, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, ou está dormindo, vai saber. Às vezes ele precisa ser acordado. Olha o que Elias começa a falar a respeito dos deuses dele. Então eles gritaram mais alto ainda. E como era de seu costume, eles começaram a se cortar, se flagelar.
né, a espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem uma resposta sequer, ou uma reação alguma. E olha só, então Elias disse ao povo, agora vem aqui vocês, vem cá. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor, né, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada filho, né, das tribos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel, e com elas reconstruiu um altar. Ele fez um altar ali de pedras, né, no nome do Senhor Deus. Depois ele cavou ao redor, né, desse altar, ele cavou ali, né, uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Ele empilhou lenha sobre o altar, ele cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. E olha só, em seguida ordenou, encha 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Você está entendendo aqui? Eles ficaram gritando lá por todo o tempo todo para o Deus dele, né, descer fogo do céu e consumir a oferta, mas não fizeram nada. Agora ele aqui está fazendo agora com o Deus de Israel, o nosso Deus, amém? Então olha só, depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminarem, ele disse, façam de novo, pela terceira vez, jogando água, enchendo de água o animal e as lenhas. Então, a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Aquela valeta que estava feita do lado do altar ficou transbordando de água. Então, estava encharcado de água. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Pessoal, eu fiz uma experiência aqui com a minha esposa. Eu tinha ouvido uma pregação do Luciano Subirá e ele falou assim, olha, a oração de Elias durou 30 segundos. Para Deus responder com fogo do céu. Não importa quanto tempo você ora, importa a integridade do seu coração. E eu falei assim, amor, eu estava lendo essa passagem com ela, eu falei assim, faz o seguinte, liga o cronômetro e eu vou fazer essa oração. Pessoal, deu 30 segundos. Olha só a oração, porque está escrita a oração de Elias. Ele disse assim, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responda-te-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Aleluia! Então, glórias a Deus. Olha a oração simples e a oração profunda que Elias fez para Deus. E no mesmo instante, olha o que está escrito no verso 38, no mesmo instante que ele orou, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, queimou a madeira, queimou as pedras, queimou o chão, secou até a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos eles se prostraram com o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso, pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é pra gente aplaudir de pé e falar, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus de honra, Tu és um Deus maravilhoso que se manifesta no meio do Teu povo, que manifesta através dos Teus profetas, manifesta as pessoas que verdadeiramente Te servem, que Te honram. Pessoal, vale a pena. Amém? Elias, ele não foi omisso. Elias, ele não se escondeu. Elias não deixou de falar a verdade com medo de reprova, por medo de as pessoas deixarem de segui-lo, por medo das pessoas acharem que ele é uma pessoa dura. Não, pessoal. Elias foi verdadeiro. Elias foi conduzido literalmente pelo Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? E olha só a honra de Deus. Deus se manifestou e mostrou que Deus é o único, não há outro além dele. É o único que tem o poder sobre o céu, sobre a terra e sobre toda a raça humana. Deus de Israel. Não existe outro. Não existe outra entidade que possa fazer alguma coisa a não ser Deus. Amém, pessoal? Então, glórias a Deus. Essa é a palavra de hoje. Né? Fica muito bem claro aqui o título, tolerância. Tolerância não é sinônimo de ignorância, pessoal. Não é porque você não é tolerante, né, ao padrão do mundo que você tem que ser ignorante. Pelo contrário, é com amor. Amém? Não pode compactuar, mas tem que tratar com amor as pessoas e mostrar com amor a verdade.
Amém? Às vezes não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira, mas você não desiste, você não para de orar, interceder pela pessoa. E o Espírito Santo de Deus estilhaça as defesas do coração dessa pessoa e traz a luz, traz a verdade. E a pessoa aceita a salvação de Jesus Cristo. E ali começa uma nova fase na vida dessa pessoa e você vê o fruto que deu para a honra e para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, Tu és um Deus, Pai, que é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo, Pai. Tu és imutável, Senhor Deus. Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus incrível e mais do que isso, Pai, é um Deus que quer ter intimidade com cada um de nós, tão pequenos que nós somos, Pai, mas o Senhor quer ter uma intimidade conosco. Pai, eu te agradeço muito de todo o meu coração por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Eu quero te agradecer por cada vida que está aqui ouvindo esta palavra. Pai, que o Senhor possa alcançá-los cada dia mais com Tua graça, com Tua misericórdia. E que todos, meu Deus, possam entender o propósito real do Evangelho, Pai. A proposta que Jesus trouxe para cada um de nós, que aqueles que aceitarem, aqueles que tiverem fé em Jesus Cristo, aqueles que realmente professarem que Jesus é o Rei da Glória, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas, e serem praticantes do Evangelho, Pai, esses herdarão a vida eterna. É crer no Filho de Deus e nós seremos salvos. Pai, em nome de Jesus, que todos possam ter uma vida de integridade, Pai. Que todos possam entender o propósito, Pai, da obediência e da santidade, Pai. Porque gera, Senhor Deus, um caminho santo. Gera um caminho de obediência, Pai, a qual nós temos, Pai, a comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, por favor, Senhor Deus, traga paz, traga alegria, traga, Senhor Deus, Pai, transformação na casa de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo nessa noite. E o Teu nome seja glorificado e honrado para todos sempre. E todos nós que recebemos, digamos, amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor, né? Corra para as cobertas, que eu vou fazer o mesmo, que está muito frio. E amanhã nós estaremos de volta às 19 horas. Que Deus abençoe grandemente você e a tua casa. E até amanhã.